Oi, quarto ano, tudo bem? Terça-feira, 25 de agosto. Hoje nós temos português e geografia. Só para recordar vocês, na aula de ontem a gente combinou então que vocês trariam para mim na nossa próxima aula do Meet, sem ser nessa quarta, na semana que vem, algumas coisas relacionadas ao nosso folclore, além das lendas. Então ficou certo de vocês trazerem para mim. Escrevam no próprio caderno, tá bom? Uma parlenda, uma adivinha, um trava-línguas e uma brincadeira. A brincadeira, além de vocês escreverem no caderno, eu quero que vocês brinquem. Façam a brincadeira folclórica, tirem foto e me enviem de vocês brincando, tá? As sugestões de brincadeiras que foram dadas é amarelinha, peão, pipa, escravos de Jó, diversas brincadeiras. Então, vocês escolham uma aí, façam, tirem foto e me enviem, tá? Na nossa próxima aula do Meet, sem ser essa semana, na outra. Aí nós vamos, então, lá para o livro de português, falar mais um pouquinho sobre medo. Lá na página 135, ai, Sara, senti sua falta ontem, da Isa também, tenho sentido muita falta. Em breve isso vai passar, a gente vai voltar para a sala de aula e a gente não vai mais ficar longe um do outro, tá? Na página 135, então, redação escolar. O que é uma redação escolar? Vocês vão entender aqui que foi a professora da aluna Letícia que pediu para ela escrever uma história contando sobre os medos que ela tem. E do mesmo jeito que a Letícia, vocês farão a de vocês também mais para frente um pouquinho. Vamos entender a proposta do texto dela para vocês ficarem craque e fazer a de vocês, tá? Leia o texto e conheça alguns medos de Letícia. Lembrando que a Letícia tem apenas 8 anos. Vocês vão ler a história dela, analisem as imagens. Ela ilustrou, ela gosta de ilustrar, então ela fez bastante desenho refletindo aí todos os seus medos. Leia com atenção e realizem as atividades no capricho, tá? Vocês vão responder para mim a página 136. Daí lá vai ter uma questão assim, lá no emoji, ó. Medo versus nojo. E aí? O que é medo e o que é nojo? Vocês vão analisar para mim. Porque algumas vezes a gente fala assim, eu tenho medo de certa coisa. Talvez não é medo, é um nojo. Então, vocês vão verificar isso. Continuando, na página 137, vamos continuar aí. Na 137 tem uma questão de mais e mas. Por que às vezes a gente escreve o mais com i? Porque ele representa quantidade. E o mas sem o i é quando a gente quer dizer que gostaria, mas não pode, em alguma determinada situação. Então, a gente lembra que o mais com i representa quantidade. Quanto mais pessoas, melhor na minha festa. Eu gostaria de ir à sua festa, mas tenho outro compromisso, não poderei ir. Olha o uso do mais e do mas nas frases que eu dei de exemplo. Verifiquem isso. Na 137 ainda 7, vocês vão deixar a criatividade, passar por cima do medo e representar ele, o que mais te incomoda, com desenhos, tá? Viu, Davi? Vamos aflorar isso daí, perder o medo. A gente só está falando sobre o assunto. Que medo é normal a gente ter, mas a gente precisa extravasar de vez em quando para poder perder esse medo, tá? E a 138, releia o título do texto. Vocês vão trabalhar para mim o título do texto. E aí tem um quadrinho roxo explicando interjeições. São palavras usadas para expressar sentimentos e emoções de formas variadas. Exemplo, ufa, oba, ou dependendo da situação. Geralmente são seguidas de um ponto de exclamação que pode estar imediatamente depois dela ou no final da frase, como por exemplo, credo, para dar aquela força na expressão de exclamar alguma coisa. Então,
No finalzinho dessa questão, vocês vão entender o que significa essa interjeição, tá bom? Só até aí, 139 a gente trabalha juntos no Meet, tá? Vamos fazer geografia. E façam com atenção as atividades, me mandem foto, não se esqueça de comentar seu nome aí nos comentários. Já que geografia, a gente precisa corrigir então as questões da página 116 e 118. Vamos lá comigo? Observe a foto. Então, tem aí essa imagem dos pescadores, né? O que a foto mostra? Bom, mostra o mar, barco, pessoas se preparando para uma boa pesca. Que tipo de atividade as pessoas da foto estão realizando? A pesca. Que tipo de extrativismo que é? Extrativismo animal. O produto que está sendo retirado da natureza é uma mercadoria? Sim, ele é vendido do jeito que ele é tirado da natureza. E logo, ele é vendido. Então, mercadoria porque ele é pescado e já vendido, certo? Como é chamada a atividade de retirar ou extrair recursos da natureza? Extração. Muito bem, quarto ano. Eu vi algumas atividades e vocês estão, ó, de parabéns. Tem muito pai e muita mãe ajudando ou vocês estão fazendo sozinhos? Quero saber, hein? Como você verificou anteriormente, a prática da agricultura depende de alguns elementos da natureza. Que elementos são esses? O calor, o sol, a chuva e o solo. Seguindo o roteiro abaixo, entreviste uma pessoa da sua família. O nome completo, a profissão e o local de trabalho. Essa a gente não vai corrigir, porque ela é individual, tá? Lá na 118, tá falando sobre atividade industrial. Eu deixei vocês lendo o texto sozinhos, para depois a gente poder questionar essa situação. Então, a atividade industrial é tudo que a matéria-prima é levada para a indústria para ser transformada em alguma coisa, em alguma mercadoria. E aí, na atividade, tinha assim, ó. No quadro estão escritos os nomes de diversos produtos. Pinte de verde aqueles que são matérias-primas. O que vocês pintaram de verde aí? O ferro, o barro, o peixe, o ouro, a batata, o leite, a carne e a uva. Essas são matérias-primas, são extraídas para serem transformadas. E de laranja, então, vocês pintaram os demais. O ônibus, a cadeira, as ferramentas, o relógio, o suco, o sapato, a caneta, o queijo, as roupas e o tijolo, porque já foram transformadas, certo? Ok. Colhe o rótulo de um produto industrializado utilizado em sua casa neste quadro. Então, quem me enviou a atividade, vocês vão acompanhar aí. Muito Cada produto é utilizado para alguma coisa. Então, às vezes a gente compra o óleo para fazer comida, para fazer uma fritura, né? Compra o trigo para fazer pão, para fazer bolo. Então, fica aí a critério de cada um na escolha que vocês colocaram. Número 3. E aí? No município onde você mora, existem muitos estabelecimentos comerciais? Existem, né? Onde eles estão localizados? Onde se localizam? No meio de todo o bairro. Então, nós temos aí açougue, farmácia, mercadinhos, lojas de mecânica, funilaria, padaria, o que mais? Lanchonete, papelaria, lojas de sapato, bazar que vende material escolar e artesanato. Então, tem tudo isso daí. Que tipo de produtos são vendidos nos estabelecimentos comerciais? Sapato, roupa, carne, suco e uma infinita lista de coisas. Para a gente trabalhar e reforçar e recordar, a gente vai lá para o livro de reforço, página 202,
E vocês vão fazer atividade para mim sobre recursos naturais e atividades econômicas. Recurso natural, aquilo que é retirado da natureza. E aí tem aí duas ilustrações e situações. Eu quero que vocês analisem e respondam as questões para mim. E não sejam curtos na resposta, não. Capricha nessa resposta, hein? E atividades econômicas. Vocês vão analisar os desenhos, as ilustrações, que são o que elas estão representando. Depois você vai colocar: esse personagem está utilizando alguns dos serviços públicos oferecidos na cidade onde ele mora. Escreva nas linhas abaixo que serviços são esses. Na última atividade avaliativa que nós tivemos, a gente falou sobre esse tipo de situações, né? O que a nossa cidade está oferecendo para o cidadão. Vocês analisam aí e escrevam para mim. Na 204, ainda sobre recursos naturais e atividades econômicas, tá? Só até a 204. A 205 vocês não vão fazer ainda, a gente faz num outro momento. Faça atividade com atenção, capricha. E para compensar o tempinho que a gente passou ontem na aula, a aula de hoje é bem curtinha. Fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!